Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Wilker, investidor sincero, e estou aqui para trazer para você uma atualização, análise gráfica da Pendle. Então vamos lá, vamos já pular direto para a análise. Aqui o que nós temos? Nós temos um volume de negociação razoável, tá? Não é dos melhores, mas também não é dos piores. Aí na casa de 42 milhões de dólares, tudo bem? O que é muito bom de se ver. Agora, tem algo aqui importante que eu estava analisando, que é, token unlocks, ou seja, serão liberados aí logo no dia 5 de maio, já, ou seja, daqui 2 dias, 1,31 milhões de dólares, tá? E a Pendle tem sim essa projeção aqui, ó, de uma liberação de 1,31 milhões aí praticamente toda semana, tudo bem? Então isso não deve ser algo assim que vá impactar de forma grave no preço da Penda, afinal de contas, um volume de negociação de 42 milhões, então é um percentual realmente muito pequeno. Entretanto, ela continua ainda nessa progressão aqui de token unlocks, né, do time, dos investidores lá que compraram lá no início, do marketing deles, enfim. É com que eles fazem o dinheiro, é vendendo esses tokens para as pessoas que estão querendo investir na Pendle. Isso deve seguir aqui até 2027, tudo bem? Até 19, 20 de janeiro aqui de 2027. Então ainda tem aí mais 2 aninhos aí para frente nessa trajetória aqui de venda. Agora, vamos aqui dar uma olhada no gráfico. Tá assim bastante interessante, né? A Pendle, uma força realmente bem pujante aqui no gráfico. Nós temos aqui já determinado um perfil de volume, tá bom? Esse perfil de volume nos dá aqui os 3 níveis principais. Você acompanha aqui o canal já sabe muito bem do que se trata. É o nosso suporte majoritário, o nosso ponto de controle e a nossa resistência majoritária aqui nesta linha verde. E o que nós podemos observar aqui, analisando o gráfico diário? A Pendle sim conseguiu romper aqui a sua tendência de baixa, com bastante convicção, sim, como a grande maioria das altcoins, tá? Todas elas tiveram aqui esse rompimento da sua tendência de baixa, o seu respectivo reteste aqui, e começou aqui a sua projeção para preços mais altos. Outro padrão também que é possível se notar e que vai influenciar obrigatoriamente no nosso preço-alvo, para onde é que a Pendle está caminhando, é justamente isso aqui. Ó. Nós conseguimos ver que temos aqui um ombro, cabeça e o outro ombro aqui. Esse ombro aqui é um pouco menor, exatamente assim. Então você consegue ver aqui que ela fez um ombro, um cabeça e o outro ombro. E o que nós estamos observando aqui? Para você conseguir identificar então o preço-alvo partindo do padrão ombro, cabeça e ombro, você liga aqui um lado do ombro no outro ombro, né? Pode ser esse aqui, acho que fica mais plausível que seja esse, porque esse aqui já está parecendo que já é parte do breakout. Então, ligamos aqui. Você vai pegar a medida da linha do pescoço, ou seja, essa aqui que nós traçamos, até na ponta da cabeça, desta forma, e daqui você projeta para cima. Então, de acordo com esse padrão gráfico aqui, uma vez que a Pendle também já conseguiu romper o seu ponto de controle, que é a primeira resistência após a confirmação do suporte aqui na linha verde, né, que é o suporte majoritário, eventualmente ela vai buscar a resistência majoritária. A beleza do padrão de você
utilizar o perfil de volume de negociação é justamente isso. Porque uma vez que o ativo se encontra na parte inferior do perfil de volume, na parte verde, ou fazendo um swing failure abaixo da parte verde, como ela fez aqui, bem breve, mas fez, né? Ela passou aqui abaixo da linha verde, ficou presa aqui um pouco e rompeu para cima. Então a beleza disso é que você sabe que uma vez que o ativo parte aqui da linha verde em direção ao ponto de controle, eventualmente ele vai chegar aqui na linha vermelha, que é a resistência majoritária, tá? Então, o ativo ele tende a ficar nesse ping-pong entre a linha vermelha e a linha verde, até que um rompimento aconteça, tá? Seja para baixo ou para cima. Só que no caso aqui da pêndulo, a tendência é de alta. Então nós temos aqui ombro, cabeça, ombro com alvo aqui na casa dos 5,70. Qual outra confluência é que nós temos? Se nós utilizarmos agora a retração de Fibonacci, puxando aqui deste topo até este fundo aqui, nós temos então o alvo exatamente na zona dourada, que é entre a 0,786 e a 0,618, exatamente onde a projeção do ombro, cabeça e ombro invertido nos deu como alvo, ou seja, nós já temos duas confluências aí de alvo para esta zona. Então, já pode marcar aí que é exatamente aqui, entre os 6 e os 5,14, tá? Então, esse aqui seria o nosso alvo para essa continuação aqui da pêndulo desta tendência de alta, tudo bem? Então ela vai sim chegar aqui na sua resistência majoritária, né? Ela pode continuar aqui um processo meio que lateral até o mercado se decidir ali a partir do Bitcoin, a partir do dia 7, que será a reunião do Fed quanto à decisão das taxas de juros da economia americana. Então, assim, a partir desse momento é que o mercado de fato vai se decidir se ele vai querer continuar para cima ou para baixo, mas que tudo indica que a continuação é de alta até o momento, tá? Então ela deve assim chegar até aqui nessa linha vermelha, encontrar aqui um pouco de dificuldade de romper, tá? Mas eventualmente ela deve sim vir buscar esse alvo aqui entre os 6 dólares e os 5,15, 5,20 e 6,10. Basicamente é isso, tá? Mas entenda que no meio do caminho não é assim algo suave, tá? Porque nós temos essas sombras aqui, ó, vermelhas, como vocês podem observar. Essas sombras vermelhas, elas são zonas de pressão vendedora de smart money, ou seja, baleias vendendo aqui, tá? Aqui, mais acima, tá? Tudo isso aqui é zona de baleias que estão vendendo. Ou seja, é bastante difícil de superar essas zonas caso o mercado se encontre aí no estado meio fraco ainda de interesse das pessoas em comprar o ativo de risco, como são as criptomoedas, para empurrar o preço para cima. Então, atenção aí, porque precisamos aí de um chacoalho, uma injeção de ânimo no mercado. Sabemos que o mercado já subiu bastante na semana passada, mas entenda que não tem assim, nenhum dado muito concreto de mudança real na economia americana. São apenas especulações e o mercado, por já ter vendido, já ter caído bastante, ele subiu com base nessas especulações e tweets e tudo mais. Afinal de contas, a negociação com a China sobre as tarifas ainda não foram resolvidas. A Casa Branca fica falando que está em negociação, mas a China ainda continua
negando, tá? Então vamos continuar ligados a essa narrativa, porque ela vai sim impactar o andamento do progresso dessa tendência de alta. E ainda mais dia 7, tendo a decisão das taxas de juros da economia americana e a definição se a máquina de impressão de dinheiro vai ser acionada ou não. Tá? Então, tudo isso vai impactar. Mas o importante de nós levarmos aqui é que essa zona aqui azul é zona de compra de smart money, ou seja, as baleias estão vendendo, comprando aqui e vendendo aqui nessas zonas vermelhas, tá? Então, o alvo para a Pendle é sim chegar ali na casa dos $6, mas no meio do caminho nós temos aí bastante pressão vendedora. E essa pressão precisa ser absorvida pelos compradores. E os compradores só vão chegar se a situação macroeconômica e, quem sabe, também a geopolítica estiver favorável, tá? Porque caso tenhamos aí alguma coisa negativa, espera-se que a Pendle venha sim buscar níveis mais baixos, tá? Então essa aqui seria a projeção de alta, tá? Agora vamos analisar a projeção para baixo. Para onde é que a Pendle viria buscar suporte caso ela não consiga romper aqui a sua resistência majoritária para chegar lá no nosso alvo final, tá? Então, assim, primeira coisa é entender que se ela continuar aqui nessa lateralização aqui até o dia 7, né? E se a notícia for boa, tá? Ela deve subir para buscar aquele alvo que nós já comentamos. Se a notícia for ruim, tá? Eu não acredito que ela vai continuar subindo aqui, chegando até na sua resistência majoritária, por causa que nós temos aqui uma barreira muito grande de pressão vendedora de smart money. Então, provavelmente até o dia 7, ela vai ficar nessa lateralização. Ok. Chegando à decisão lá do dia 7, sendo favorável, já temos nosso primeiro alvo para cima, que é na casa dos 5, entre os 5,20 e $6. Agora, se a notícia for ruim, aonde é que a Pendle vai vir buscar suporte? A princípio, é exatamente nessa linha verde aqui. Ela necessariamente precisa se segurar aqui nos $2,12. Tá? Eu não acredito que o ponto de controle venha segurar. Ela obrigatoriamente precisa se segurar aqui, que é o suporte majoritário. Por quê? Porque se a Pendle perde isso aqui, olha só, nós temos um vazio aqui para baixo, tá? O próximo suporte da Pendle, se a notícia for ruim, seria aqui na casa de 97 centavos, tá? É onde ela provavelmente seguraria o preço, porque esse valor serviu aqui de suporte antes do seu pump, né? Vamos colocar do seu mega pump, porque ela saiu daqui na casa de 97 centavos, $1, e foi parar na casa de 7,58, tá? Então aqui é esperado que ela venha se segurar, tá? Então já fica aí preparado, porque se a notícia for ruim, eu acredito que a Pendle venha fazer um movimento como esse, venha para o ponto de controle, tenta se segurar aqui, não vai conseguir, vai vir buscar o seu suporte majoritário, onde tem aqui pressão compradora do Smart Money, o que é bastante positivo. Talvez ela fique aqui no ping-pong aqui um pouco, e se a situação do mercado melhorar, ela pode resumir daí a sua continuação de alta. Caso isso não se concretize, ela provavelmente venha buscar esse nível da casa de $1, tá? Da casa de $1. Ainda tem possibilidade dela cair mais daqui? Bom, sim. Se entrarmos num bear market, daí então ela vai buscar esse fundo dela aqui, tá? Mas não vamos comentar sobre isso agora.
a gente fala, a gente cruza essa ponte aqui quando a gente chegar lá, tá? Estamos bem longe, então não vamos falar aí da casa de 40 centavos agora, tá? Então, assim, no primeiro momento, nossa atenção tem que estar voltada para os dados que vão sair no dia 7, tá? Porque ele vai digitar um tom para que rumo é que o mercado vai seguir. E assim, consequentemente, o Bitcoin também vai seguir, porque primeiro vai seguir as ações das bolsas de valores, daí o Bitcoin segue e, consequentemente, também as altcoins seguem atrás. Então tá aí a minha atualização para você, alvos tanto para cima como para baixo. A minha tendência é alvos continuarem sendo para cima, mas eu preciso passar para vocês tanto o cenário bullish, quanto o cenário bearish, para que você possa estar preparado. Afinal de contas, a análise parte das maiores probabilidades, não quer dizer que eu possa errar. Então, fique isso aí na sua mente e espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a trazer um conhecimento para você, te auxiliando aí na tua tomada de decisão quanto aos teus investimentos. Tudo bem? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar os sinos para ficar aí sempre ligado nas atualizações que eu posto aqui. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Tchau!